Amém. Pode se assentar por um instante. Hoje nós vamos celebrar a ceia juntos, neste domingo que nós comumente chamamos de Domingo da Ressurreição. A manhã histórica em que as mulheres, chegando à sepultura, viram a pedra retirada, o lugar vazio, o anjo perguntando: por que vocês vêm procurar entre os mortos aquele que vive? Você acabou de, através das músicas e através desses monólogos, vivenciar o processo que nós imaginativamente usamos a Bíblia para conduzir de um lugar de solidão, cada um vivendo à sua maneira o sentimento de exclusão, de solidão, de desencaixe, a ausência de sentir-se parte de algo maior do que eles mesmos. E então, através das suas falas, você foi sendo conduzido a essa experiência que eles viveram com Jesus, que foi dando a eles o sentimento de aceitação, de acolhida, a certeza de salvação e de redenção para as suas próprias vidas, os conduzindo então até um momento em que eles perceberam que não era só sobre eles, não era só para eles, mas era através deles, era com eles, para que eles também fizessem parte de algo muito maior. A nossa oração nesta manhã sobre a sua vida é que você caminhe nessa mesma trilha, que você dê passos nessa mesma jornada, que você perceba que o sacrifício de Jesus tira você de um lugar de solidão, de um lugar onde você se sente às vezes solto, sozinho, sem sentido e sem propósito, e te conduz passo a passo para um lugar de propósito, para um lugar de sentido, para um lugar de plenitude. E essa plenitude é experimentada com a presença de Jesus, mas não só a presença de Jesus individualmente, no seu coração e no seu relacionamento. Essa mesma graça, por essa mesma cruz, por essa mesma fé no sangue derramado, esse sangue precioso de Jesus. Eu quero rapidamente conduzir o seu coração um pouco mais além, para que você reflita e leve algo para a sua vida nesta manhã, antes de cearmos juntos. Mateus capítulo 16, verso 18, Jesus falando ao apóstolo Pedro, ele diz: eu digo a você, Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu creio que o apóstolo Pedro ouviu essa palavra e guardou-a no coração, e foi inspirado nessa experiência que ele teve com Jesus, que ele escreveu: edificamos a casa espiritual, e que ele, Jesus, é a pedra angular que mantém todas estas pedras unidas e deixando de ser apenas pedras soltas, tornando-se parte de algo maior do que elas mesmas, tornando-se parte de um templo, de uma casa onde Deus habita. Mas eu quero refletir com você a partir daqui e pensar no seguinte: a promessa de Jesus de que Ele edificaria a sua igreja, essa promessa que Ele faz aqui no capítulo 16 de Mateus, conversando com o apóstolo Pedro, essa promessa foi antes da sua morte, antes do seu sofrimento na cruz, antes do seu derramamento de sangue, antes do seu sepultamento, antes da sua prometer a esses apóstolos e discípulos a descida do Espírito Santo. Antes de tudo isso acontecer,
Jesus disse a Pedro: Pedro, eu vou edificar a minha igreja. E quando Jesus diz a Pedro que edificaria a sua igreja, o que Jesus está dizendo é que a sua obra de salvação na cruz traria mais do que um efeito final e futuro sobre a salvação. É certo que eu e você, que cremos no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, cremos para termos uma convicção final e futura, de que somos salvos e por sermos salvos, um dia viveremos naquilo, nomes que se referem a esse futuro, esse novo lar que Deus está preparando para nós. Sim, quando nós cremos no sacrifício de Jesus na cruz, nós cremos e caminhamos na certeza deste futuro, o futuro em que um dia estaremos eternamente em um lugar que foi preparado para nós, livres da dor, livres das doenças, livres da tristeza, livres da desunião, livres da solidão. Mas é certo também que quando Jesus diz para Pedro: Pedro, eu edificarei a minha igreja, Jesus está querendo dizer que o sacrifício que ele fez, ou ali naquele momento faria, na cruz do Calvário, não era somente para que eu e você, Pedro e seus amigos, caminhássemos na contínua, presente, uma nova identidade hoje. E desde Mateus capítulo 16 até hoje, dia 20 de abril de 2025, o que Jesus oferece para você que está aqui nesta manhã é o mesmo. A vida futura no céu, mas a vida presente na sua igreja. Quando Jesus diz: eu edificarei a minha igreja, pode ter certeza de uma coisa: ele não estava falando disso. Ele não estava falando disso. Ele não estava falando do palco, dos instrumentos, das telas, das estruturas, do som, das cadeiras, das paredes acústicas, do ar-condicionado ainda tímido, mas que já aliviou bastante. Jesus, quando disse para Pedro: Pedro, eu vou edificar a minha igreja. Se você pegar a palavra igreja e como fazemos nas fotos do celular, damos um zoom para ver o detalhe mais de perto. Quando você faz o zoom na palavra igreja, o que você vê? Não são coisas, não são paredes, estruturas, instrumentos, equipamentos, não são seguidores no Instagram, não são perfis com milhões de pessoas acompanhando, não são salas, não são móveis. Quando você pega a palavra igreja e vai fazendo um zoom nesta palavra para que ela vá se abrindo e você vai enxergando o que havia dentro do que Jesus declarou como igreja, você encontra a você mesmo, eu, você, pessoas crendo em uma mesma convicção: Jesus Cristo é o Filho de Deus. E quando Jesus diz: eu edificarei a minha igreja, Jesus está dizendo: de todos os povos da terra, um só povo sobre toda a terra. Jesus está dizendo: de todas as diferentes comunidades espalhadas nos guetos e nos cantos, nas montanhas, nos vales, na neve ou nos discípulos, de todas as mais diversas famílias,
típicas, atípicas, estruturadas, caóticas, de todas as mais diferentes famílias. Quando Jesus diz: Pedro, eu edificarei a minha igreja, Ele está dizendo uma família de muitos irmãos. Quando Jesus diz: eu edificarei a minha igreja, Ele está dizendo: seremos um só povo, seremos uma só comunidade de discípulos, seremos uma só família de muitos irmãos. Pedro, é para isso que eu vim, é para isso, Pedro, que eu vou entregar a minha vida, é para isso, Pedro, que eu vou derramar o meu sangue, para que de todos os povos da terra, formas existentes na terra, exista uma família chamada família de irmãos, de discípulos, de seguidores de Jesus. Jesus, antes do seu martírio, antes da sua morte, fez uma oração. Abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 17. João, capítulo 17. Não sei quantos de vocês, talvez a maioria, mas talvez exista alguém que nunca pensou em algo que é relativamente óbvio. Quando você lê a história da paixão de Cristo especificamente, essa história da paixão de Cristo começa quando foi angustiado até a morte. A angústia que Jesus sentia era a angústia de saber que ele estava a poucos momentos da sua morte. E ele sabia que a sua morte seria uma morte extraordinariamente dolorosa. A história da paixão de Cristo começa aí. E a história diz que Jesus foi para o Getsêmani, um jardim, para orar. Os três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, contam que Jesus foi ao Getsêmani orar. Contam que no Getsêmani ele sofreu tanto em sua oração, a impressão de que João dormiu menos do que Pedro e Tiago. Porque os evangelhos dizem que quando Jesus chama os três para acompanhá-lo até a oração, os três dormem. Mas por algum motivo, acredito eu, João aguentou mais tempo do que os outros dois, ainda em vigília. E quando você lê o capítulo 17 de João, o que você está lendo é o que Jesus orou nesse momento, no Getsêmani. Todo o capítulo 17 é o que Jesus orou. Jesus começa orando por si mesmo, para que ele encontre forças, firmeza, obediência e fidelidade para continuar. Em seguida ele ora pelos seus discípulos, aqueles que já estão. E a terceira parte da sua oração, ele ora por nós. Ele ora por mim e por você. Essa terceira parte é a última parte da sua oração. Se você terminar o capítulo 17 e entrar no capítulo 18, olha aí o que está escrito no capítulo 18. Você vai ver que existe uma expressão assim: assim que ele terminou de orar. Não está escrito assim? Assim que ele terminou de orar. O que significa isso? O trecho que eu vou ler com você nessa manhã, os versos 20 a 26, representam as últimas palavras de Jesus antes de ser preso, julgado, torturado, crucificado, morto e sepultado. A partir desse momento, é a sua resposta a Pilatos, entre esta última oração e a resposta dele a Pilatos, ele permaneceu calado. Na cruz,
fez pouquíssimas declarações. Na cruz ele falou: está consumado, entrego a ti o meu espírito. Pai, por que me abandonaste? E Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Mas o último discurso, a última entrega, a última fala de Jesus, proveniente de um raciocínio, de um desejo de expor algo, de expor uma ideia, de expor um desejo, de declarar algo importante que ele queria deixar. Ele fez nesses últimos versos do capítulo 27, duramente compartilhar com vocês as últimas palavras de alguns homens da história do cristianismo. Charles Sturt, que foi um missionário inglês, disse o seguinte: se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, então nenhum sacrifício que eu faça por Ele pode ser grande demais. Foram as últimas palavras antes de Sturt falecer. John Williams, um outro missionário inglês, disse: não posso descansar enquanto houver uma única ilha onde Cristo não seja conhecido. William Tyndale diz: Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra. E o meu preferido, um dos pais da igreja, chamado Sirvo a Jesus, ele nunca me fez mal. Como posso eu blasfemar contra meu rei e meu Salvador? Por que eu estou lendo essas frases? Todas essas frases foram declaradas antes da morte desses homens. Geralmente o que nós falamos instantes antes da certeza de que morreremos é aquilo que mais arde no nosso coração. Eu gostaria muito de ter ouvido as últimas palavras da minha mãe antes dela falecer. Não foi possível, porque ela estava entubada. Mas provavelmente na mente dela, as palavras mais importantes e mais preciosas que ela guardou no coração eram as frases talvez mais importantes para eles antes deles partirem. E como Jesus também, ele registrou as mais importantes palavras antes de ser levado à morte. Diz assim o texto de João 17, versos 20 a 26. A minha oração não é apenas por eles. Peço também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Jesus está orando por mim e por você. Aqueles que crerão por meio da mensagem dos discípulos. Para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu estou em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo, tu em mim, que sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste assim como amaste a mim. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. O que Jesus queria que fosse o fruto da sua morte, é que ela então gere vida. Essa parábola era a parábola que Jesus contava a respeito de si mesmo.
Jesus sabia que para frutificar a vida que ele fora chamado para frutificar na terra, era necessário que, como uma semente, ele fosse esmagado e morto, porque no seu esmagamento e na sua morte, dali nasceria a vida que foi proposta. E qual foi a vida que Jesus orou? Qual foi o fruto que Jesus orou que nascesse pela sua morte? Qual foi? Está aqui para mim e para você. Minha oração, a morte de Jesus é a minha salvação, é a sua salvação, sim. Sim. O sangue dele foi por mim e por você. Mas o sangue derramado na cruz do Calvário por Jesus não foi para que eu desfrutasse, como se eu hoje pegasse o cálice que representa o seu sangue, orasse, dizendo: obrigado, Senhor, porque o Senhor derramou o seu sangue por mim, e eu saísse daqui de uma reunião como essa, sozinho, com a certeza de quem eu sou e do que Jesus fez por mim, e vivesse então essa certeza somente comigo, somente sobre mim. Não, a oração de Jesus foi: Senhor, eu estou indo, em instantes eu serei preso, mas é tornar-se unidade na multidão dos que creem. A nossa fé não é para nós, a nossa fé é através de nós. Nós não somos receptáculos do sangue de Jesus, nós somos ramos, artérias, que levam o sangue de Jesus de um lugar para o outro. Onde não há vida, a seiva precisa chegar para que a vida se estabeleça. Onde não há vida, o sangue precisa chegar para que a vida se estabeleça. Deus nos paredes, equipamentos, a igreja somos nós, vivendo e transmitindo aquilo que Deus derramou sobre cada um de nós pelo seu sangue. A entrega da sua vida à cruz do Calvário, a doação livre da sua vida, a sua vitória sobre a morte, a Páscoa de Jesus foi para dizer a todos nós: eu os quero unidos, eu os quero como uma comunidade de discípulos, eu os quero como uma família de muitos irmãos. Eu sou salvo, o solitário, que mesmo crendo vive sem esperança, porque acha que está sozinho, ou nós seremos irmãos. Irmãos. Jesus entregou sua vida para que nós fôssemos irmãos. O que você vai ser? É a pergunta que você precisa responder nessa manhã.